Pessoal, mais uma aula de filosofia, agora filosofia na Idade Média. Meu nome é Jerusa Arruda, sou professora de disciplina e convido vocês a esta reflexão. Inicialmente, nós temos aqui a pauta dessa nossa aula de hoje, que vai ser sobre a Idade Média, o pensamento filosófico medieval, a cultura cristã e sua influência na filosofia. Doutrinas como patrística e escolástica, com Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que vai fazer a discussão entre essa dicotomia fé e razão, a doutrina do nominalismo, com a teoria da navalha de Ockham. Então, meu nome é Jerusa Arruda. Iniciamos a nossa aula hoje com uma reflexão. Um grande problema do pensamento nos tempos atuais é pensar a Idade Média sobre a perspectiva do mito das trevas. Ou seja, a ideia equivocada trazida historicamente sobre a Idade Média é a de que esta teria sido de modo exclusivo um período de trevas. Uma questão a ser refletida é de que, ao pensarmos que os tempos atuais são muito melhores em termos de humanização em relação aos tempos passados, como o que ocorria na Idade Média, chega a ser um equívoco. Na verdade, o mundo de hoje usufrui de um legado deixado pela Idade Média, a exemplo da criação de instituições de educação, como universidades, sendo uma das mais antigas a Universidade de Bolonha. Talvez dois grandes motivos estejam relacionados ao pensamento da Idade Média com um período de trevas. São eles: a criação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, a pandemia da peste bubônica, mais conhecida como peste negra, que matou pelo contágio cerca de 1/3 da população na Europa, à época, na Idade Média, entre 30 a 50 mil pessoas. Então, se nós fizermos um paralelo com a pandemia atual do coronavírus, se considerarmos o número de vítimas na Idade Média, que é referida por mim, lá na peste negra, com os números de mortes só aqui no Brasil, em um ano da pandemia do coronavírus, morreram mais de 300 mil pessoas vítimas do contágio e mais de 3 mil são o número de mortos a cada 24 horas. Então, se fizermos um comparativo com o mundo de hoje, de modo mais específico, a partir do século XX, podemos citar exemplos como mais de 80 mil pessoas que foram mortas na China, por Mao Tse-tung, lá na década de 70, século XX. Hitler, que matou mais de 25 milhões de pessoas. Quando os Estados Unidos jogaram a bomba, Hiroshima e Nagasaki, em um só dia morreram 200 mil pessoas. Então, fazendo um comparativo, a vitimização das pessoas lá na Idade Média, até o início do século XX, ao período atual do século XXI, foi essa transição entre o século XX e o século XXI, foi o mais violento de toda a história da humanidade. Isso sem contar as diversas ditaduras ocorridas na década de 70. Então, a título introdutório, a gente pode colocar aqui que, pensando sobre esse prisma, o período medieval foi um período igual a qualquer outro, ou seja, nem pior, nem melhor. Tomando os exemplos acima, aqui referidos, na Idade Média, o que se pode observar é que houve uma substancial influência da Igreja Católica, daí a questão do Tribunal do Santo Ofício é um exemplo. Havia um maniqueísmo, ou seja, uma dualidade moral entre bem e mal, certo ou errado, fé e razão. Então, a questão da filosofia medieval era se seria possível racionalizar a fé e de que maneira a fé poderia ajudar a compreender o mundo. Então, e assim surgiram figuras importantes como Tomás de Aquino e Santo Agostinho.
além da patrística e da escolástica, nós vamos trazer aqui uma referência à doutrina nominalista, né, sobre Dioclã, para a gente entender um pouco. De um lado, nós temos filósofos cristãos e do outro, nós temos filósofos franciscanos. E como é que isso influencia no cotidiano, no dia a dia. Dando continuidade, uma outra questão, a título de contextualização, né, a gente contextualizar nossa discussão do ponto de vista cronológico, é necessário que a gente entenda o que foi a Idade Média. Aqui nós vamos apresentar uma breve consideração para que a gente possa dar sequência à nossa aula. Então, o período da Idade Média, né, ele se divide em Alta Idade Média, o processo de ascensão deste período, e Baixa Idade Média, onde ela já vai seguindo para o seu declínio. Então, a Idade Média, ela se inicia com a desintegração do Império Romano do Ocidente, 476 anos depois de Cristo, e termina com o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, no ano de 453 a.C. Então, a Idade Média também como se subdivide em dois períodos menores, como eu disse aqui, e esse é a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Então, como a gente mostrou aqui no início da nossa aula, a título introdutório, vimos que durante a Idade Média existem particularidades que, por vezes, se afasta da perspectiva que a define historicamente como sendo um período de trevas. E a gente fez uma comparação, né, do número de vítimas, né, como ocorre com a peste negra e a questão do coronavírus, em questão de números, além de outros exemplos aqui apresentados. No entanto, uma questão a ser destacada é a predominância dos valores religiosos nesta época. A predominância dos valores religiosos e demais condições específicas fizeram do período medieval particularmente singular em relação aos demais períodos históricos da humanidade, né? Ou seja, Antiguidade, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Existe na Idade Média um expressivo monopólio intelectual, né, exercido pela Igreja, ou seja, o grupo de pessoas, os clérigos, né, a Igreja enquanto instituição, ela detinha um monopólio sobre a cultura de modo geral, né? Então, isso restringia a compreensão e o entendimento das pessoas sobre o que estava acontecendo, do ponto de vista político, do ponto de vista científico, especificamente. Então, a Igreja monopolizava boa parte dessa produção intelectual e política na Idade Média. Então, a Igreja ela estabeleceu nesse processo uma cultura de traço fortemente teocêntrico. Essa é uma realidade. Então, não é devido ao acaso que os filósofos medievos se preocupavam com temas ligados às doutrinas cristãs. O conhecimento, naquela ocasião, segundo a orientação filosófica da época, apontava que o conhecimento não poderia ser válido se não estivesse atrelado aos valores cristãos. Então, todo conhecimento, ou verdadeiro conhecimento, ou melhor conhecimento, só seriam aqueles valorados pela cristandade. Então, alguns clérigos defenderam, inclusive, que as verdades do pensamento dogmático cristão não poderiam estar subordinadas à razão. Então, entretanto, haviam pensadores medievais que não advogavam a favor dessa completa oposição, como se fé e razão não pudessem comungar um lugar comum, né? Então, um dos mais expressivos representantes dessa conciliação entre fé e razão foi Santo Agostinho,
que entre os séculos IV e V defendeu a busca de explicações racionais que justificassem as crenças. Então, em suas duas obras, né, Confissões e Cidade de Deus, inspiradas ambas em Platão, o Santo Agostinho aponta que para o valor onipresente da ação divina. Então, para ele, o homem não teria autonomia para alcançar a própria salvação espiritual. A ideia de subordinação do homem em relação a Deus e da razão à fé acabou tendo grande predominância durante vários séculos no pensamento filosófico medieval. Mais do que refletir interesses que legitimavam o poder religioso da época, havia um negativismo, né? Essa palavra tem sido muito colocada ultimamente, mas o negativismo, né, nesse sentido, de negar uma coisa a outra, como se fé e razão não pudessem conciliar específicas situações. Então, o negativismo, impregnado no ideário de Agostinho, deve ser visto como uma consequência próxima às conturbações, às guerras, invasões que viriam, né, a marcar a formação no mundo medieval. Então, esse é o contexto, né, que se coloca a discussão da filosofia medieval. Então, nós iremos, na sequência, apresentar, né, como se deu essa construção cultural da filosofia na Idade Média. O pensamento filosófico medieval, durante determinado período de tempo, desde o final da Antiguidade e passando pelo processo dos períodos históricos da Idade Média, Alta e Baixa Idade Média, havia uma resistência, né, da igreja, uma resistência inicial com relação ao ensino e propagação da filosofia grega, porque achava que a filosofia grega era uma filosofia herética, que ela propiciava a heresia. Então, a mudança de pensamento, principalmente com a difusão das obras de filósofos como Platão e Aristóteles, que são os dois que, junto com Sócrates, compõem a tríade da filosofia clássica grega. Então, com a propagação da filosofia grega, né, principalmente através dos estudos de Platão e Aristóteles, há uma mudança na forma de pensar, né, com relação à filosofia. E aquela ideia inicial de ser a filosofia herética, né, no processo de heresia contra os dogmas da própria igreja, vai sendo modificada. Então, as duas escolas que nós falamos aqui no início, a patrística e a escolástica, a questão entre fé e razão, perpassam justamente por esses dois filósofos ocidentais gregos que fazem parte do período a partir do Sócrates, que é o período socrático na Grécia. Então, a difusão das obras desses dois filósofos da Antiguidade Clássica, com isso não foi mais possível, né, ignorar a herança intelectual grega e a influência que ela passou a ter, na filosofia medieval. Então, a partir da aceitação da chamada filosofia pagã, por exemplo, o ensino na Idade Média passou a contar com temáticas relacionadas àquele saber profano, justamente a teologia que sustentava sua autoridade na revelação. Então, a filosofia medieval, ela que durante muito tempo colocou como herética
a filosofia pagã muda de estratégia, principalmente a partir de achados de escritos referenciados a Platão e Aristóteles, repensa e traz essa discussão da filosofia pagã para o universo teológico. Isso é muito fundamental. Isso é uma mudança de paradigma dentro desse processo da construção da filosofia medieval. Vemos então que o pensamento medieval, na Idade Média, teve uma influência direta da Igreja Católica. O princípio teocêntrico, onde o centro das discussões é Deus, né? Então nós vamos ter uma mudança de paradigma depois com a questão da discussão antropocêntrica, mas aqui nesse momento o que prevaleceu foi o teocentrismo, né? E isso acabou por definir todas as formas no período medieval com relação ao ser, ao ver e à forma de pensar. Sentir, ver e pensar no período medieval. Santo Agostinho, que era um importante teólogo romano, para ele o conhecimento e as ideias eram de origem divina. Tudo provinha de uma origem divina, a fonte de onde todo saber emanava. Então, a partir do século V até o século XIII, uma nova linha de pensamento ganhou importância na Europa, né? E surgiu então a escolástica, certo? Então, nós tivemos inicialmente o processo da escola chamada de patrística, né? Só que a partir do século V até o século XIII, surgiu a escolástica com um conjunto de ideias que tinha por objetivo unir a fé com o pensamento racional, em Platão e Aristóteles. E o principal representante dessa linha de pensamento foi Tomás de Aquino. Então, essa é uma grande discussão, né? E aí eu acho que o recorte mais elevado, vamos colocar assim, se dá justamente com essa dicotomia, fé e razão. E é essa linha de pensamento que vai nortear toda a filosofia medieval, né? Entre a patrística e a escolástica, entre a fé e a razão. Falamos aqui sobre a influência da filosofia platônica e aristotélica e a importância disso para a construção do pensamento da filosofia medieval. Então aqui nós temos uma referência ao chamado neoplatonismo. O que foi o neoplatonismo? Foi um período bastante influenciado, né, na Idade Média pelo pensamento socrático e platônico, inicialmente, conhecido aqui como neoplatonismo. E isso adveio da filosofia do Plotino, e ele se preocupou em discutir e problematizar questões universais, né? Nesse período que o pensamento cristão afirma-se como uma filosofia cristã, que mais tarde se torna, então, a teologia. Nós vamos lá na frente falar para vocês sobre o nominalismo. E o nominalismo, na Idade Média, ela vem justamente para se contrapor a essa regra de questões universais. Porque o nominalismo diz o seguinte, as regras universais, elas são uma abstração, porque, na verdade, as regras que existem são particulares, certo? Então, o neoplatonismo, ela é o período que firma a filosofia cristã, porque aquele pensamento inicial de que a filosofia pagã era herética, ela modifica-se, não é? Então, é a partir do neoplatonismo
que essas questões universais, elas impulsionam, na verdade, a afirmar ou reafirmar uma real filosofia cristã. E esse é um processo de transição que vai gerar mais tarde, tornando-a teologia. Daí a extrema relevância, né, da influência dos filósofos socráticos, naquela tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, e de modo mais específico, né, entre patrística e escolástica, com Platão e com Aristóteles. É o chamado neoplatonismo. É o novo platonismo, né, que dá a base para a filosofia cristã na Idade Média e, lá na frente, a criação da teologia. Isso é de suma importância dentro do processo de transição na forma de reflexão filosófica na Idade Média. Nesse processo de transição, aqui já referenciada, um destaque que nós fazemos é sobre o período da Renascença, que vai do século XIV depois de Cristo até o século XVI depois de Cristo. O que foi isso aqui? Né? O processo renascentista, ele tem justamente esse nome porque ele redescobre, né? É marcada pela descoberta, na verdade, de obras de Platão até então desconhecidas. Isso ocorreu na Idade Média. E também obras novas de Aristóteles. Então, o renascimento, né, desses pensadores através de obras até então desconhecidas. Então, temos também aqui a recuperação de trabalhos de grandes autores e artistas gregos e romanos. Então, são 3 as linhas de pensamento, né? Nós referenciamos aqui o neoplatonismo, temos o hermetismo, pensamentos florentinos e, por fim, o que nós já referenciamos aqui, o antropocentrismo. Nós tínhamos até então o teocentrismo, como nós falamos aqui, que tem como fonte de referência uma divindade, e nesse processo de transição, chamado de renascentista, nos leva a mais à frente à questão do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro da produção do conhecimento. Então, esse processo renascentista, que culminou, por fim, com o antropocentrismo, é o momento inicial, né, do homem enquanto dono do seu próprio destino. A questão do arbítrio aqui, ela é um elemento fundamental nesse processo de transição da autonomia humana. Então, foi um período marcado, né, como nós estamos colocando aqui para vocês, por uma efervescência teórica e prática que foram alimentada por algumas questões de ordem, inclusive, comercial. As descobertas marítimas, a crise político-cultural, né, que permeava a questão da própria Igreja Católica enquanto instituição, que evoluíram para a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, né, onde a Igreja Católica respondeu com a Contra-Reforma e com a Inquisição. O que foi que nós falamos na introdução, na nossa aula, que talvez um dos motivos que leva historicamente a se colocar a Idade Média como um período de trevas foi justamente a forma, vamos utilizar esse termo, a forma agressiva como a Igreja Católica respondeu ao processo de transformação de pensamento à época. Ou seja, você vem por um processo, você vem de um movimento teocêntrico, né? Há uma redescoberta, um renascimento, um resgate de obras de Platão e de Aristóteles até então desconhecidas. Isso influencia, né, uma nova forma de pensamento
da ideia da filosofia medieval, que logo na frente transforma-se na teologia. Então, a efervescência dessas ideias de natureza comercial, de natureza política, de natureza cultural, né, culminaram com profundas críticas à Igreja Católica. Então, tivemos o movimento da Reforma Protestante, que teve à frente Martim Lutero com as suas 95 teses. E como foi que a Igreja Católica respondeu? Com a Contra-Reforma e com a criação do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição, tinha como um dos seus objetivos trazer as pessoas à adesão pelo medo. O herege, aqueles que fossem contra os dogmas da Igreja Católica na época, poderiam vir, inclusive, a ser queimados, mortos na fogueira, como aconteceu com Joana d'Arc. Então, essa efervescência, mesclada pelo reconhecimento ou a nova aquisição dessa descoberta dessas obras, é uma ebulição, né, nesse momento da história da humanidade. Né, nesse momento, e mais alguma vez vai sendo construída vai sendo construído um processo de transição para a filosofia cristã na Idade Média, que leva à criação de um novo modelo dentro da própria igreja, que é a teologia. Na Idade Média, as manifestações culturais tiveram forte influência da Igreja Católica. Então, a cultura medieval cristã, é caracterizada pela influência da Igreja Católica sobre as culturas grego-romana e germânica na Idade Média. Nesse contexto, entende-se como cultura todas as atividades relacionadas à educação, à ciência, à filosofia, à arquitetura e à música, entre outros elementos. A Idade Média, que historicamente é conhecida como Idade das Trevas, por muito tempo foi vista como uma época de atraso cultural, devido principalmente à interferência da Igreja na produção científica. A visão negativa também advém das várias guerras ocorridas na época, o alto índice de doenças e de desigualdades sociais que ocorreram. Contudo, atualmente, né, essa conotação, como dissemos aqui, no início de Idade das Trevas, essa conotação negativa não é tão utilizada. A ideia de escuridão tem sido desmistificada aos poucos por alguns historiadores no século XX, que reconhecem que houve sim uma produção de conhecimento que contribuiu com a cultura medieval. O crescimento da Igreja Católica na Idade Média. Então, a Igreja Católica ela é uma das instituições religiosas mais antigas da humanidade, com mais de 2.000 anos e 1,2 bilhões de fiéis no mundo, segundo informações do Anuário Pontifício do ano de 2018. A instituição se fortaleceu a partir do século IV, quando passou a ser tolerada pelo Império Romano e, mais tarde, no governo de Teodósio, se tornou a religião oficial do Império. Ao longo dos séculos, a Igreja acumulou muitos bens nos séculos XII e IX, durante o processo de expansionismo do Império Carolínico. A Igreja Católica foi agraciada com as terras da Península Itálica, fruto das conquistas de Pepino, o Breve. Então, essas terras, administradas pela Igreja Católica, formaram os Estados Pontífices, cujo líder maior, o Papa, tinha o domínio espiritual e terreno da região. Abaixo dele, do Papa, estava o sacerdote,
E seguindo a hierarquia, tínhamos o bispo e o arcebispo. Então, o papa, o sacerdote, o bispo e o arcebispo. Lá no século X, com a desagregação política da Europa e a ausência de um poder centralizador, a Igreja começou a expandir o seu império da fé. A crença em Cristo presumia uma série de regras, ou seja, dogmas, que deveriam ser seguidos pelos indivíduos com o objetivo de irem para o paraíso após a morte. O caminho para o paraíso deveria ser isento de pecados e com práticas de caridade. Então, essa caridade, por sua vez, poderiam ser para os mais pobres ou para a própria igreja, como pagamento de dízimo. Muitos nobres doaram terras e bens com o objetivo de se livrarem dos pecados terrenos, ou seja, você comprava sua salvação. Não só o poder financeiro da igreja cresceu, como também o seu poder social por meio da doutrinação religiosa. Então, como forma de combater a heresia, ou seja, aquelas pessoas que fazem críticas aos dogmas e ensinamentos religiosos, foram criados tribunais inquisitoriais. Várias pessoas foram presas, torturadas e mortas. A Igreja Católica estava presente em todos os âmbitos sociais, exercendo um poder maior até que o próprio Estado. Como a escrita era um privilégio do clero, a maioria dos estudiosos que contribuíram com a cultura medieval eram religiosos. Então, tem um filme, eu sempre gosto de referir ele, O Nome da Rosa, que espelha muito bem essa realidade aqui colocada. Quais foram os principais aspectos da cultura medieval? Educação, como grande parte da população era analfabeta e não tinha acesso aos livros, a educação dentro da cultura medieval desenvolveu-se com base nos ensinamentos religiosos. Os religiosos eram responsáveis pela educação. Existiam 4 tipos de escolas. A escola paroquial, voltada à formação dos padres. A escola monástica, inicialmente formavam apenas monges. As escolas palatinas, o ensino era dado aos filhos de reis e servidores. Então, essas eram as escolas. Foram criadas também universidades na Idade Média. Então, tivemos a Universidade de Bolonha, na Itália, a de Paris, na França, a de Oxford, na Inglaterra, e a Montpellier, na França, que essas são consideradas mais antigas, todas derivadas das escolas já existentes aqui referidas, mas somente no século XIII passaram a ser controladas pela Igreja. A Idade Média, nós vamos falar aqui sobre o problema da fé e da razão e a busca pela verdade. Então, dentro desse processo, onde há uma grande discussão entre o problema da fé e da razão, como nós falamos aqui da cultura medieval, da educação, da filosofia, da política, foram duas teorias justificaram a criação das universidades. A primeira, relacionada à renovação do saber, e aí influenciada pela filosofia de Aristóteles. E a segunda, pela pressão social, exercida pela necessidade de se criarem carreiras. Então, mestres e estudantes viam a universidade como local de discussão e crítica à sociedade. Então, desse modo, a Igreja começou a perder sua influência sobre a educação universitária, modificando o alicerce da cultura medieval, ou seja, o poder da Igreja. Então, a Igreja Católica, como nós vemos aqui,
foi a única instituição sólida e organizada em um contexto histórico em que é presenciado o estabelecimento do Império Romano. Então, a Igreja é uma instituição historicamente muito forte, inclusive do ponto de vista social, econômico e político. Então, no quadro intelectual medieval, né, católico, a fé é o conhecimento mais elevado pela sua revelação divina, em razão do alcance das Sagradas Escrituras. Então, não cabe à filosofia e aos filósofos, inicialmente, a ideia inicial era essa, procurar a verdade, restava apenas demonstrar de forma racional a verdade da fé. Então, tradicionalmente, os filósofos medievais adotavam as ideias de Platão e Aristóteles nesse processo de transição. Então, durante a Idade Média, houveram duas escolas, né, que fazem o recorte, digamos assim, desse movimento medievo filosófico. A patrística e a escolástica. O problema central da filosofia medieval, portanto, era conciliar fé e razão. A patrística, né, foi uma das escolas medievais e tem Santo Agostinho, um principal expoente, né, e as máximas que a razão é serva da fé, e sem esta o homem não encontra a verdade. Então, citamos aqui inicialmente, trazemos de volta a Cidade de Deus, e a obra Cidade de Deus e Cidade dos Homens, e o princípio, né, do arbítrio. Então, a Santo Agostinho dizia que a história do homem não é nada mais do que a história do conflito entre o reino de Deus e o reino dos homens. É possível mais ou menos localizar o reino de Deus na igreja e o reino dos homens no Estado. Tudo isso foi influenciado pela filosofia de Platão. Santo Agostinho ele foi influenciado pela ideia maniqueísta, segundo a qual o mundo seria regido pelas forças do bem e do mal. É uma concepção de base platônica, bem como pelo neoplatonismo de Plotino. Aquelas ideias de Platão, do mundo sensível, né? Ou seja, de que há uma dialética na construção da compreensão de mundo entre o real e o imaginário. A filosofia patrística foi um período que se iniciou com a transição, processo de transição da Antiguidade para a Idade Média. E aí eu faço uma referência a Maria Helena Chauí. Maria Helena Chauí destaca que a filosofia patrística inicia-se com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João e termina no século VIII. É importante ressaltar que este período foi um período de mudança e de transição de pensamento, como nós estamos dizendo desde o início da aula. Então, situa-se cronologicamente entre a Antiguidade e a Idade Média e filosoficamente pode ter distinções e diversas classificações. A Maria Helena Chauí classifica a patrística como um período distinto que não se encontra nem na filosofia antiga, como também não se encontra na filosofia medieval. No entanto, existe um consenso em classificar a filosofia patrística como parte da filosofia medieval, juntamente com a escolástica, pois os temas e o modo de operar dos pensadores patrísticos aproximavam-se totalmente da teologia cristã e do conhecimento religioso. Então, a patrística recebeu esse nome por abrigar os primeiros padres, ou seja, pais da Igreja Católica, e em seu início essa filosofia serviu ao pensamento cristão por meio das apologias do cristianismo, pois o pensamento cristão, ainda no século III d.C., não era bem difundido lá na Europa. Quais são as características e significados da escola patrística? A filosofia patrística surgiu em uma época bastante difícil para o cristianismo.
Tudo isso se deve em virtude da promulgação do cristianismo inicialmente como uma religião oficial, foi aceita pelo Império Romano. Os cristãos ainda sofriam perseguições e retaliações, além de não terem muitos adeptos em várias localidades na Europa. O primeiro movimento da patrística era composto pelos primeiros professores da fé cristã e pelos padres apologistas, né, que tinham a missão de fazer uma defesa de quê? Do pensamento cristão. Então, entre os apologistas, alguns escolheram o caminho da união da filosofia grega pagã com a filosofia cristã, como Justino, e outros defenderam a total exclusão e repressão da filosofia grega pagã, como Tertuliano. Então, alguns diziam fé e razão podem conviver, outros diziam fé e razão não podem conviver. Então, durante muito tempo, a visão apologística, defendida por Justino, prevaleceu, inclusive, no período filosófico posterior, com o que foi a escolástica. Então, a filosofia serviu, nesse caso, de alicerce para a formulação de uma teologia cristã. Porém, em outros momentos da filosofia, o conflito entre razão e fé se acirrou, né, de maneira que gerou uma visão binária, na verdade, em que apenas era possível crer ou pensar racionalmente. Em outros períodos, os domínios da fé e da razão foram drasticamente separados, sendo cada um cultivado por sua distinta importância. Outras características do período patrístico é a influência de Platão. O pensador grego, que for amplamente estudado, traduzido e difundido entre aqueles que recorriam à filosofia grega para dar sustentação à sua fala. Então, o pensamento platônico difundido para os patrísticos adveio do chamado neoplatonismo, que nós já citamos aqui. O neoplatonismo era uma corrente filosófica que estudou, classificou e formulou teorias filosóficas próprias a partir justamente dos escritos deixados por Platão. Então, os principais expoentes do neoplatonismo foram Plotino, no século III d.C., Porfírio, que foi discípulo de Plotino, e que formulou partes do pensamento neoplatonista e introduziu novas questões, como a dos universais, e é baseada na filosofia aristotélica. O neoplatonismo tomou certo destaque em relação ao aristotelismo durante a patrística, principalmente por conta da maior proximidade das obras de Platão com o pensamento cristão. Então, apesar dos esforços de Boécio pela tradução de Aristóteles, não a partir do original em grego, mas a partir de traduções árabes da obra platônica, né? E depois o aristotelismo vindo a ganhar força dentre a filosofia medieval, onde se iniciou isso com o pensamento do Tomás de Aquino, já no período escolástico. Então, posteriormente, passado o período das apologias, alguns nomes se sobressaem, como Boécio, no século V a VI d.C., foi o reconhecido tradutor e comentador de Aristóteles e da obra Isagoge, de Porfírio e Agostinho de Hipona, um pagão, que o Agostinho era um pagão até os 32 anos de idade, e se destacou como principal teólogo patrístico, sendo posteriormente canonizado pela Igreja Católica, tornando-se Santo Agostinho. Qual foi a importância da escola patrística? A importância deste período para a filosofia reside principalmente no fato de que ela produziu grande parte do pensamento que daria origem a todo o sistema teológico cristão. Então, há que se considerar uma análise criteriosa das bases desse pensamento cristão. Podemos encontrar traços platônicos e elementos da filosofia grega. Então, foi no período patrístico que surgiu a maior parte da doutrina do pensamento cristão, pois os padres
que foram pais da Igreja Católica, daí o nome patrística, tiveram a missão de formular o princípio de todo o pensamento cristão que daria origem ao que conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos agora falar da escolástica, né? E a escolástica, o termo escolástica refere-se à produção filosófica, que é o que aconteceu na Idade Média, entre os séculos 9 e 12 depois de Cristo. E em comparação com a patrística, vertente anterior da filosofia medieval que referimos aqui, a escolástica está situada em um período de intensidade do domínio católico sobre a Europa. Então, o termo escolástica refere-se à produção filosófica que aconteceu na Idade Média naquela época. Em comparação com a patrística, como falamos, ela se situa, dentro desse processo. Tomás de Aquino foi o principal filósofo desta corrente. Então, para ele, o segredo era racionalizar o pensamento cristão, ou seja, refletir sobre a aproximação entre fé e razão, ou seja, a razão do homem é como Deus do mundo. O filósofo cristianizou Aristóteles, como Agostinho fez com Platão. Então, para eles, só pela fé e pela revelação cristã é que podemos chegar às verdades puras, ou chamadas verdades da fé. Contudo, havia também, segundo ele, a existência das verdades naturais teológicas ao lado das verdades da fé. Verdades naturais são as que se conhecem pela fé cristã quanto pela razão. Então, da universalidade surgiu então o método filosófico, o método da filosofia escolástica, inicialmente utilizada como método de busca, que buscava conciliar o pensamento eclesiástico e o pensamento filosófico. Então, Tomás de Aquino foi o principal propagador desta ideia. E, como dissemos, baseando-se nos ideais dos filósofos gregos, Aristóteles e Platão, a escolástica marcou efetivamente a cultura medieval, principalmente pelo contato com novas leituras, em especial das obras de Arquimedes, traduzidas do árabe para o latim. Então, o método escolástico consistia em que, na leitura dos textos produzidos por filósofos sobre determinados temas. Com isso, a proposta era provocar debate sobre os problemas filosóficos, a relação fé e razão e o problema dos universais. Então, Tomás de Aquino foi o principal filósofo desta corrente. Então, há essa grande discussão filosófica entre fé e razão, ela vai permear durante todo o processo da filosofia medieval, de todo esse processo de transição já referenciado por nós aqui. E isso é um momento de reflexão extremamente importante. Não há como compreendermos essa realidade filosófica na Idade Média sem fazermos essa comparação, a discussão entre fé e razão ocorrida principalmente por esses dois grandes representantes, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Esse processo de transição, de reflexão, e a importância e a interferência direta na igreja nisso tudo que ocorre no processo de construção doutrinária. A escolástica, então, que nós já falamos aqui, apresentamos, ela é uma escola que ela teve três fases. A primeira, escolástica, falava da questão das ideias universais do pensamento, que haviam abstrações que deveriam ser tocadas e refletidas da relação do homem no mundo. A segunda escolástica
Aí sim, essa trata do processo de conciliação entre fé e razão. E a terceira escolástica, que trata do renascimento cultural. Então, a escolástica ela se divide em 3 momentos: primeira, segunda e terceira escolástica, com vieses distintos e complementares. A questão dos universais, a questão da relação entre fé e razão, e o renascimento cultural, que nós falamos aqui, o resgate, né, não só filosófico, mas do ponto de vista artístico no mundo medieval, influenciado pela cultura grega. A primeira escolástica, né, as principais características da primeira escolástica, a questão do problema de existir ou não conceitos universais, era conhecida como uma escola, era uma vertente teocêntrica, porque colocava a fé acima da razão, muito embora a crença de que ambas podiam coexistir, mas a fé se sobrepondo, colocando Deus, por isso teocêntrico, como critério de todas as verdades. E não se preocupava, né, não tem como preocupação central discutir a relação entre fé e razão, apenas que elas podiam coexistir. Logo, os pensadores da primeira escolástica diferenciavam-se, as suas reflexões se diferenciavam do ponto de vista filosófico, justamente por essa questão aqui apresentada, o problema de se existir ou não conceitos universais. Essa era a grande preocupação dos primeiros filósofos escolásticos. A segunda escolástica, né? As principais características é conhecida como teocêntrica e antropocêntrica, né? Porque buscavam conciliar fé e razão, né? Então, o centro da discussão pela fé é em Deus, o centro da discussão pela razão é o homem. Então, colocavam Deus como critério de verdades a serem reveladas. Discute sobre a possibilidade de haver uma inter-relação harmônica entre razão e fé. Nós temos o São Tomás de Aquino como um realista moderado, não é verdade? Ele diz que ideias universais não existem. Tomás de Aquino, para ele existe a harmonia, né, entre filosofia e teologia, entre razão e fé. E Deus, dos Scott e Auckland, né, que nós vamos ver o Auckland mais à frente com relação ao nominalismo filosófico na Idade Média, né, são aqueles que transitam, né, dentro dessa vertente da escolástica. Tomás de Aquino, Donos, Scott e Auckland, né? Então, a segunda escolástica, ela tem ela se pauta, né? Ela é influenciada pelo aristotelismo dos filósofos árabes e europeus e também pela influência judaica, né? Então, há uma forte referência aqui do Oriente dentro desse processo. E aqui eu aproveito uma dica com relação a um filme bastante interessante, que é o Físico, que fala justamente desse processo, né, de construção da cultura, da ciência no Oriente. A terceira escolástica, as principais características representa o período do Renascimento, que nós falamos aqui, em toda a Europa, conhecida como antropocêntrica, né, de base exclusivamente antropocêntrica, pois colocar fé abaixo da razão, né, diferente do que até então se colocava, que a razão estava abaixo da fé. Fora marcada por disputas, né, que realçavam as diferenças justamente entre esses dois contextos. Era um processo de decadência da escolástica medieval, na verdade, afirmando que a razão pode demonstrar a verdade sem a necessidade de aprovação da fé, ou seja, a fé não é a última palavra para o conhecimento,
e para a verdade. Então, o que ocorre, em definitivo, a separação entre, de um lado, a teologia, e do outro, a filosofia, a ciência, as artes e as letras. Então, o que acontece? A partir desse momento, surge a teologia, né? O estudo teológico, o estudo do próprio mundo, das relações humanas, a partir de Teo, de Deus, de uma divindade. Nós vamos agora falar sobre as correntes universais. Dentro desse processo, nós referimos aqui que, além da patrística e da escolástica, nós tivemos o nominalismo. Então, o nominalismo ele tem como principal representante o Rosselino, que afirmava que os seres universais são apenas uma linguagem vazia, de um significado abstrato, uma concepção subjetiva. Tivemos a corrente realista, que se subdivide em realista absoluta e realista moderada. O realismo absoluto é aquele exagerado, transcendente. Tem como principal representante Santo Anselmo, de Cantuária, e Guilherme de Chapeans, que se baseia em Platão para afirmar que os seres universais são coisas. Seres universais são coisas. Aí, diferente do nominalismo, que traz uma concepção subjetiva, os universais, para o realismo absoluto, é de que as coisas têm uma ideia objetiva. Já o realismo moderado ou transcendental, que prescinde do pensador Pedro Abelardo, esse tem por base Aristóteles, afirmava que seres universais são uns compostos de linguagem e coisa, são símbolos ou são símbolos. Então você tem na Idade Média, né, algumas outras correntes com relação à ideia da existência de algo universal, ou seja, transcendental. Você tem o nominalismo, né, que diz que não existe uma linguagem universal, uma concepção subjetiva, uma ideia universal, se nós pensarmos do ponto de vista platônico, o que existe é algo objetivo, palpável, real, no mundo tal qual você o conhece. Então, não existe essa concepção subjetiva. Se existe, é no mundo das ideias. A contrário senso, nós tivemos o realismo. E aí nós temos dois tipos de realismo. O realismo absoluto, exagerado e transcendente, que diz, ele afirma, baseia em Platão, para afirmar que os seres universais são coisas. Então coisas a partir de uma concepção objetiva. Então, você tem uma descrição sobre uma determinada situação. Já o realismo relativo, né, o moderado, transcendental, não. Ele diz o seguinte, existe uma linguagem específica, né, traduzida em símbolos. Antes de nós seguirmos um pouquinho à frente ainda sobre essa questão dessas novas teoréticas medievais, como o nominalismo ao centro, aqui eu trouxe um quadro, só um gráfico, né? Na verdade, não chega a ser um gráfico exatamente, é uma representação, né? É uma síntese do que a gente falou sobre a filosofia medieval do ponto de vista das duas escolas, né? A patrística e a escolástica. Então, vamos lá. Filosofia medieval. Então, você tem a patrística. A patrística, você tem a representação inicial do poder fortíssimo da igreja. Ela é de influência platônica e tem como seu principal representante o Santo Agostinho, né? Então, e aí você tem a escolástica,
com a criação das universidades, a influência aristotélica com Tomás de Aquino. Né? Então, você tem dois padres, né? Dois pensadores cristãos, Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, representando um a patrística e outro a escolástica. A grande dicotomia nesse processo entre patrística e escolástica é a discussão entre fé e razão. Ou seja, se uma exclui a outra ou se ambas podem conviver. Então, havia dentro desse período um domínio religioso da Igreja Católica, era pelo controle de sentimentos e raciocínio dos indivíduos, das pessoas, a influência do cristianismo, né, e integrado à filosofia, ao dogma da Igreja, e a solução do problema do mal de todo mundo, e as grandes reflexões, né, a existência de Deus, a questão entre fé e razão, a questão da imortalidade da alma, como seria possível ao homem chegar à salvação, o que era pecado, se havia possibilidade de reencarnação. Enfim, fé, crença relacionada às verdades expressas na Bíblia, e razão, esta estaria subordinada à fé. Então, aqui é um resumo de todo esse processo da relação entre a patrística e a escolástica na filosofia medieval. Aqui, nós vamos falar sobre o nominalismo medieval e a navalha de Ockham. Uma das principais tendências filosóficas da Idade Média é chamada de nominalismo, né? Então, ao contrário, o nominalismo, contrário ao realismo e ao conceitualismo, rejeita o pensamento alcançado por abstração. Então, o nominalismo abriu caminho para o espírito de observação e a vulgarização da pesquisa indutiva. Essa teoria nominalista medieval foi formulada pelo filósofo medieval Guilherme de Ockham, cuja grafia por vezes é chamada de Ockham. Alex Passione, é chamada Lei da Parcimônia. É um princípio que tem como base solucionar problemas filosóficos reducionistas, ou seja, que permite distinguir entre teoria equivalente, e o poder de ser utilizado esta teoria como técnica para a formulação de modelos teóricos. Então, em sua formulação mais simples, a lei da parcimônia, ou melhor dizendo, a teoria da navalha de Ockham, dirá que entre duas teorias, se você se depara com duas teorias com iguais resultados, porque tiveram uma mesma perspectiva de objeto, ou seja, ele diz o seguinte: Ockham dirá que entre duas teorias com iguais resultados, que explicam ou preveem os mesmos fenômenos, deve sempre ser escolhida a mais simples. Então, entre nominalismo e realismo. Nominalismo e realismo são as duas concepções mais ilustres da metafísica ocidental, que tratam da estrutura de funcionamento da realidade. De acordo com os realistas, todas as entidades podem ser agrupadas em duas grandes categorias. Aí vem a questão: particulares e universais. Então, os nominalistas argumentam que só existe uma categoria, as particulares.
Os realistas postulam que existem dois tipos de entidades, particulares e universais. Platão e Aristóteles estavam entre os mais famosos realistas. Ou seja, Platão e Aristóteles diziam que havia sim a existência de dois caminhos, de duas categorias de pensamento, universal e particular. Então, quando dizemos que Sócrates é sábio, vou dar um exemplo aqui, né? Já está escrito, preste atenção. Quando dizemos que Sócrates é sábio, é porque há tanto um Sócrates, um particular, um homem, quanto a sabedoria do Sócrates, que é universal. Então, quando dizemos que Sócrates é sábio, é porque há tanto Sócrates, o particular, quanto sabedoria universal. E o particular exemplifica o universal. Então, a questão da universalidade das ideias é uma extensão da particularidade da existência. Então, os nominalistas eram radicais. Para eles, a única realidade era a realidade particular. Não existe bem e mal em si, mas existe bem ou mal, segundo a vontade de Deus. Por exemplo, quando Cristo, crucificado entre dois ladrões, atende à súplica de um deles e diz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Isso gera muitas vezes a incompreensão humana sobre a vontade de Deus. Então, os nominalistas são aqueles doutrinadores segundo os quais as ideias gerais, como gênero ou espécie, não passam de nome simples, sem realidade, fora do espírito ou da mente. Então, para os nominalistas, a única realidade são os indivíduos e os objetos individualmente considerados. Desse modo, o universal não existe por si, é apenas um nome, um vocábulo com significado geral, uma abstração, mas sem conteúdo concreto, que esta, a seu turno, só reside no indivíduo e ao particular. A navalha de Ockham, formulada pelo filósofo medieval Guilherme de Ockham, ou seja, a lei da parcimônia, tem como princípio um princípio solucionador de problemas filosófico reducionista, que permite distinguir entre teorias equivalentes e pode ser utilizado como técnica para a formulação de modelos teóricos. A navalha de Ockham, também conhecida como princípio da economia, é frequentemente utilizada para evitar inflações ontológicas desnecessárias quando uma atitude ou substância é postulada sem que haja evidência de sua existência, simplesmente para possibilitar a aplicação ou consistência de uma determinada outra teoria. Então, dentro nesse sentido, nós observamos que a navalha de Ockham, né, ela provavelmente, o criador desta teoria foi um filósofo da lógica e um teólogo escolástico inglês, considerado como o representante mais eminente da escola nominalista, principal corrente da escola tomista e escotista. A navalha de Ockham, um instrumento lógico que ele brandia para despojar uma tese de seus ordenamentos absurdos. A máxima de Ockham era que quanto mais simples uma explanação, melhor. Então, o princípio que a gente vê é que as considerações mais complexas para Ockham deveriam ser revistas, porque pela sua complexidade ela
prejudicavam a compreensão mais efetiva sobre uma determinada situação. Então, a menos que seja necessário, não introduza complexidades ou suposições em qualquer argumento. Não só o resultado será menos elegante e convincente, como também terá menos probabilidade de estar correto. Navalha de Ockham, filósofo Guilherme de Ockham, medieval, lei da parcimônia, princípio solucionador dos problemas reducionistas. Então, em resumo, entre duas teorias com resultados iguais, que explicam ou preveem os mesmos fenômenos, escolha mais simples, porque ele é mais fácil de compreender. Guilherme de Ockham foi em Oxford que ele redigiu a sua obra mais famosa, como uma série de comentários sobre as sentenças do teólogo Pedro Lombardo. Nesses textos, ele expõe a essência do seu pensamento, que parte do pressuposto de que todo conhecimento racional tem base na lógica, de acordo com dados proporcionados pelos próprios sentidos. Então, como esse só conhece indivíduos concretos, ou seja, as particularidades, por exemplo, árvore. Os conceitos universais não passam de meios linguísticos para expressar uma ideia e carecem de realidade física. Ou seja, o que é uma árvore? Guilherme de Ockham foi defensor da intuição como ponto de partida para o conhecimento do universo. De certa forma, pode-se dizer que ele levou às últimas consequências o pensamento de Duns Scott, que a gente referiu aqui. Um dos princípios que adotou ficou conhecido, portanto, como a navalha de Ockham. Uma das formas de anunciar esse princípio é: as entidades não devem ser multiplicadas além do necessário, pois a natureza é por si econômica e não se multiplica em vão. Ou seja, não se deve aplicar a um fenômeno nenhuma causa que não seja logicamente dedutiva da experiência sensorial, ou seja, dos sentidos. Na verdade, em tudo que nós falamos aqui, uma primeira questão: filosofia medieval. Várias ideias que permeiam esse contexto histórico. Num primeiro momento, a equivocada ideia historicizada ao longo desse tempo de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Fizemos uma comparação inicial, colocando aqui o seguinte, a Idade Média, como qualquer outra idade ao longo do tempo da história da humanidade, é a mesma coisa. E fizemos comparações de números absurdos. Do século XX, início do século XX ao século XXI, esse período da humanidade foi o período mais desumano que a gente possa ter. E fizemos uma comparação com a pandemia da peste bubônica na Idade Média, com a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Naquela época, em torno de 7 anos de pandemia, morreram em torno de 50 mil pessoas. No Brasil, em um ano, já morreram mais de 300 mil pessoas. As bombas atômicas despejadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, em um único dia, vitimaram 200 mil pessoas. Esses são alguns exemplos. Né? E outra questão, várias construções culturais na área da educação, né? São grandes contribuições da Idade Média para a humanidade de modo geral. Então, aquela ideia inicial de que a Idade Média foi a Idade das Trevas é uma compreensão ultrapassada. Chegamos então e dissemos assim, apresentamos a seguinte questão. Inicialmente,
a Idade Média, a filosofia medieval, ressachava qualquer filosofia pagã. A igreja, do ponto de vista da estratégia, na Idade Média, conseguiu tomar conhecimento de novas produções de dois grandes filósofos da filosofia clássica grega, que foram o Platão e o Aristóteles. Então, esse processo impulsionou o que se chama de renascimento das ideias, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de, principalmente no nosso contexto, do ponto de vista filosófico. A partir de então, a filosofia medieval, ela coloca uma grande discussão: fé e razão, patrística e escolástica. Dois grandes expoentes, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. No primeiro momento, a discussão é de que a fé se subordina, a razão se subordina à fé, e de que não há nenhuma possibilidade de convivência entre uma e outra. Tempos depois, quando no processo de transição, essa foi a fase inicial na concepção, e em razão da grande interferência da Igreja Católica, foi o que prevaleceu no período medieval, até que surgiu a escolástica, com Tomás de Aquino. A escolástica diz: não, é possível a convivência entre fé e razão. A ideia de uma dualidade sobre valoração do mundo e das coisas que o rodeiam e da própria existência humana gera todo esse processo de construção filosófica, na patrística e na escolástica. A filosofia medieval, que tem inicialmente o seu contexto em uma abordagem teocêntrica, ou seja, toda a produção cultural, toda a produção humana, todo o conhecimento advém do teocentrismo, de uma divindade, de Deus. Esse processo, há um processo de transição, e aí se chega ao que se chama de princípio do antropocentrismo. O foco sai da divindade e agora passa a ser o homem. A cultura, a religião, a compreensão de mundo, as descobertas filosóficas, científicas, partem do homem. Dentro desse processo todo, existe, e aí com base até no que é colocado por Platão, entre o mundo sensível e o mundo inteligível, existe uma construção sobre a ideia das coisas, pautadas entre conceitos universais e ideias particulares. Aí tem alguns filósofos, esses filósofos, dentre eles o Guilherme de Ockham, não são cristãos da igreja cristã, eles são franciscanos. E a ideia é o seguinte: o nominalismo, que tem à frente o Guilherme de Ockham, diz o seguinte: olha, as ideias universais, elas são abstratas. É uma projeção de alguma coisa que a gente possa fazer sobre uma ideia particular. Então, entre a abstração universal e as particularidades, prevalece a particularidade da descrição, porque ela é palpável. Ela é palpável. E aí ele restringe o seguinte: quando um objeto é investigado por 2 ou 3 teorias, por exemplo, quando o resultado chegar sobre o mesmo objeto, priorize a particularidade, porque o caminho menos complexo é o melhor caminho a se seguir. Então, essa é a ideia geral do nominalismo. No entanto, existe um realismo, que faz uma contraposição,
o realismo absoluto e o realismo moderado, e que os dois grandes representantes dentro desse processo de pensamento filosófico são justamente Platão e Aristóteles. Ou seja, a inter-relação direta da construção da filosofia medieval se deve, ponto de referência, o resgate, o renascimento das ideias platônicas e aristotélicas, que no processo de transição inicial da filosofia cristã levam à culminância e à criação da teologia. Aqui nós apresentamos, em linhas gerais, essas reflexões sobre a filosofia na Idade Média. E aqui trazemos algumas recomendações bibliográficas e filmográficas. Vamos lá. 2 livros que eu recomendo. Nossas 2 edições aqui são as que nós usamos para essas reflexões. Um desses livros é o Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. A edição que nós recomendamos é da editora Ática, do ano de 2000, São Paulo. E o livro do Gabriel Chalita, Vivendo a Filosofia, também da editora Ática, sendo esse de 2012. São 2 excelentes livros que irão, dentre outras questões, porque eles tratam não só da questão da Idade Média, da filosofia na Idade Média, vão apresentar, em linhas gerais, a filosofia, mas, em especial, nós os utilizamos para a reflexão desta aula 4 de filosofia, aqui apresentada. Além dessas 2 recomendações bibliográficas, nós trouxemos 2 filmes e falamos eles ao longo da nossa fala aqui. Um é O Nome da Rosa e o outro é O Físico. Excelentes filmes que vão trazer O Nome da Rosa, justamente aquela ideia inicial de que o conhecimento na Idade Média era monopolizado pela Igreja, e o filme O Físico faz um aporte da contribuição do Oriente para o conhecimento de um modo geral. Ficamos por aqui e nos encontramos na próxima aula. Um abraço a todos.